Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos, sou Developer Advocate pela Microsoft e aqui vamos de fato refletir o que nós vimos na aula anterior em relação às explicações sobre o uso de classes abstratas no TypeScript. Novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas, isso ajuda bastante. E agora daqui para frente a gente vou estar gerando mais vídeos, até porque eu estava internamente mexendo com alguns projetos, mas agora eu acho que eu vou conseguir de fato voltar a produzir um pouquinho mais de vídeos. Inclusive essa videoaula é a última aula deste módulo 5, tá? Inclusive se vocês quiserem obter mais informações em relação às outras aulas, né? Vocês podem estar entrando, acessando esse repositório. Inclusive peço que vocês compartilhem com o maior número possível de pessoas. Sempre tem gente que me pergunta, Glaucia, onde eu posso encontrar um curso gratuito de TypeScript? Então, tá aí. É justamente elaborado em conjunto com o time do TypeScript e juntamente também com um livro do Journey também. Então, enfim, tem bastante coisa e material gratuito de TypeScript e atualizado para todos vocês aqui. Bom, vamos focar no exemplo que nós vimos na aula anterior. Deixa eu só voltar aqui na tela. Então vamos aqui novamente, só botar aqui um export, porque eu vou estar repetindo classes aqui. Vamos criar justamente o que a gente tinha feito na aula anterior, que é justamente aquela classe abstrata de funcionário, tá? Dentro dessa classe funcionário, como eu falei, ela vai possuir justamente duas propriedades privadas, que nesse caso vai ser o nome e o sobrenome desse funcionário. Então vamos criar aqui em partes. Então, perfeito. Nós temos aqui um construtor, onde nós temos duas propriedades privadas, e ambos, tanto uma quanto outra, retornando aí uma string. Só que no exemplo anterior nós vimos, lá na aula anterior, que dentro dessa classe abstrata nós tínhamos justamente uma classe abstrata, que era a classe retornar salário. E essa retornar salário ela retorna justamente um número. Então vamos criar ela aqui agora. E além dessa classe abstrata, propositalmente eu criei um outro método. Na verdade, não falei classe, né? Um outro método, perdão, que vai retornar o nome desse funcionário. Então, perfeito. E além desses dois métodos, criamos ainda um outro método, que era o emitir contra-cheque, que ele justamente pega a junção do método abstrato retornar salário e mais o retornar método. Vamos fazer isso aqui agora? Então, perfeito. Bom, vamos tentar simular aquele erro que eu falei com você, que eu mostrei para vocês na aula anterior. Então, vamos fazer o seguinte, aqui na linha 22, vamos criar aqui um const funcionário igual a new funcionário, como o Copilot está nos dizendo aqui. E olha o que vai acontecer. Olha, se eu botar o mouse aqui em cima dessa linha vermelha, ele vai justamente mostrar aquela frase que eu mostrei para vocês na aula anterior. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que eu erro TS2511, dizendo o seguinte, olha, cannot create an instance of abstract class, ou seja, eu não consigo criar uma instância de uma classe abstrata. Por que isso? Foi o que eu falei com vocês. As classes abstratas, elas não podem ser instanciadas, tá? E uma classe abstrata, ela tem pelo menos um método abstrato. Então, ali, na linha 13, então tá certo, a gente tem ali pelo menos um método abstrato, mas elas não podem ser instanciadas. Então, para a gente resolver essa questão, é o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é justamente tentar ali estender essa classe usando aí
a herança, né? E lembrando também que para usar uma classe abstrata, você precisa herdá-la e fornecer implementação para os métodos abstratos, que é o que a gente vai fazer justamente agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar essa linha 23. E aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui para poder ganhar um pouquinho mais de espaço. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela classe funcionário CLT que vai se estender, ou seja, vai herdar de funcionário. Então vamos fazer o seguinte, class funcionário CLT extends funcionário. Então o que vai acontecer nessa classe aqui, tá? O que a gente vai fazer nela? Nós vamos ter alguns construtores relacionados a essa classe funcionário CLT, que nesse caso vai ser o nome, sobrenome e mais o salário, tá? Então vamos criar aqui esse construtor. Perfeito. Então o Copilot meio que já nos ajudou aqui. O que a gente tem que fazer? Então observe que aqui nas linhas 24 e 25, nós não colocamos dentro desse construtor que as propriedades nome e sobrenome elas são públicas, elas não são privadas mais, somente o salário deste funcionário. Mas lembrando, né, da aula de herança, a gente aprendeu que uma vez que a gente trabalha com herança dentro do TypeScript, a gente usa uma palavra reservada chamada super. E nesse caso aqui, eu estou dizendo que as mesmas propriedades contidas na classe abstrata funcionário, como vocês podem ver aqui, o nome e o sobrenome, eu vou querer reutilizá-las aqui dentro do funcionário CLT. E note que nós estamos usando aqui o mesmo método, que é o retornar salário, que justamente aqui na classe abstrata, ele está como um abstrato. Mas note que na declaração dele aqui, ele está como público, né? Mas como a gente está retornando aqui, note que a declaração desse retornar salário ele é só uma chamada dessa classe, né? Mas aí vocês vão entender a funcionalidade de abstrair uma classe agora. Nós vamos fazer o seguinte, toda empresa, a gente está tentando utilizar cases reais aqui. Toda empresa ela vai ter ou funcionário CLT ou um PJ. Não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma outra classe e eu vou chamar de funcionário PJ, tá? Então vou botar aqui, ó, funcionário PJ extends também a classe abstrata funcionário. Só que é o seguinte, diferente do funcionário CLT, que ele já sabe quantas horas ele tem que trabalhar e quanto ele vai ganhar, o funcionário PJ, ele determina quantas horas ele quer trabalhar e qual o seu horário e quanto ele vai cobrar por hora, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, aqui no construtor, nós vamos criar algumas outras propriedades, tá? Além do nome e do sobrenome, deixa eu só botar aqui o nome, string, sobrenome, embora eu vou alterar aqui um pouquinho, porque não vai ser bem isso aqui que eu vou fazer. Não é bem que o Copilot adivinhou. Então, além do nome e o sobrenome, eu vou criar mais duas propriedades privadas, que vai ser o valor hora, que geralmente o funcionário PJ, né, ou o desenvolvedor PJ, ou, né, ele tem ali o seu valor hora, que vai ser a number, e as horas trabalhadas também, do tipo number. Perfeito. E como é que o PJ ele trabalha, né? Olha, esse mês, empresa X, Y, Z, eu só posso trabalhar, por exemplo, trabalhar 40 horas mês e devido à complexidade desse projeto, eu vou cobrar aí por hora 160 reais. Só que a gente vai fazer um cálculo diferente aqui. Já vou botar aqui this valor hora vezes this ponto horas trabalhadas. Deixa
Deixa eu botar aqui horas trabalhadas. Perfeito. Tá? Então, olha que interessante que está acontecendo aqui. Esqueci de colocar o private aqui. Perfeito. Então, o que está acontecendo aqui? Note que esse retornar salário, no momento que a gente for instanciar agora, a gente agora vai conseguir instanciar, fazer uso dessas classes, todas elas aqui, tanto do funcionário CLT, o PJ também. No momento que a gente for instanciar essa classe e colocar um ponto, note que a gente vai conseguir, inclusive vou até fazer aqui agora. Eu vou botar aqui const Gláucia, tá? New funcionário CLT. Vou dizer que a Gláucia agora vai receber por mês R$18.000, tá? E aqui abaixo, que eu vou botar aqui um nome fictício, João, igual a new funcionário PJ, tá? E eu vou dizer que o João Silva, ele disse que, olha, nesse mês eu vou trabalhar 160 horas, mas meu valor hora vai ser 150. Sabendo que multiplicação de 150 por 160 dá 24.000, né? E vamos botar aqui os consoles.logs e vocês vão entender o que vai acontecer aqui agora. No momento que a gente coloca aqui o console.log dentro da variável que a gente instanciou aqui, no momento que a gente põe um ponto e dá um Ctrl espaço, olha o que acontece aqui. Ele vai justamente chamar todos os métodos contidos dentro da classe funcionário, que no caso é o emitir contra-cheque e o retornar um nome completo. E o retornar salário, veja que ele está aqui, mas vai ser o retornar salário relacionado à classe funcionário CLT, que tem o seu cálculo específico. Então é justamente a grande jogada aqui. Tanto que o cálculo para CLT é diferente de PJ. Então veja que quando a gente faz uso de classes abstratas, a gente entra naquele escopo de que a gente está realmente trabalhando com uma técnica de reuso. Isso acaba atraindo também na questão de clean code. Mas aqui eu quero só emitir o contra-cheque. Eu vou botar aqui, chamar essas informações. E aqui abaixo, acho que tem um parêntese a mais, eu vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl D, só que aqui vai ser João. E olha o resultado que vai dar aqui agora. Se eu apertar aqui e usar o Code Runner, para não estar usando o comando TSC do TypeScript, olha o que ele vai nos informar aqui. Olha que legal. Ele retornou o nome, que está contido até na classe funcionário, e o contra-cheque ali com cálculo, né, do cálculo do CLT e do PJ. Então veja que quando a gente faz uso de classes abstratas, acaba se tornando até uma boa prática usar classes abstratas, porque caso você deseja compartilhar código entre algumas classes relacionadas. Mas vocês sempre têm que lembrar desses 3 escopos, tá? Que classes abstratas não podem ser instanciadas. Uma classe abstrata tem pelo menos um método abstrato, e para usar uma classe abstrata você precisa herdá-la e fornecer a implementação para os métodos abstratos. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, por favor, coloque nos comentários aqui abaixo, abra uma issue lá no repositório e comece a pegar outros exemplos. Não fiquem só limitados a esse exemplo aqui em relação ao que eu criei aqui. Inclusive, novamente, se eu voltar aqui no repositório, tem um curso oficial também, só que não é em vídeo, da Microsoft, criando aplicativos JavaScript usando o TypeScript. E se não me engano, dentro da parte de... Deixa eu ver aqui, abstratos, deixa eu ver. Dentro da parte de classes, ele fala justamente sobre classes abstratas. E também, lendo lá a documentação do TypeScript, vocês também podem estar vendo outros exemplos. Pesquisem, tentem pôr em prática esses exemplos, porque você vê, isso aqui é um exemplo muito real. Vocês podem chegar
num projeto e lidar com esse tipo de circunstância que vai precisar fazer uso de uma abstração de classe e fazer reutilização de código, mas de uma forma abstrata. Mas lembrando também das 3 regras, né, de não instanciar classes abstratas, de pelo menos possuir um método abstrato, e também, se caso for usar uma classe abstrata, que você vai precisar herdar e fornecer a implementação para os métodos abstratos. Então, novamente, como eu falei com vocês, essa é a última aula deixa eu só ver aqui. Eu não estou vendo aqui. Aqui. Lembrando que essa aqui vai ser a última aula do módulo 5. A partir do módulo 6 a gente vai falar sobre interfaces. Então a gente vai ter aí mais uns 4 vídeos e depois mais uns 8 vídeos. E acredito que a gente vai conseguir concluir esse curso até o finalzinho aí desse ano, que eu vou conseguir acelerar um pouquinho mais, porque vai entrar os feriados, então o trabalho começa a diminuir um pouco mais, eu consigo já agilizar essas aulas aqui para vocês. Então, se esse é um tipo de vídeo que vocês curtam, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas e nos vemos no próximo módulo, pessoal. Tchau, tchau.